Oi gente, eu sou Danusa França e esse é o vídeo número 17 da playlist Shiatsu França. E eu vou falar sobre o Shiatsu na região das costas. É uma prática muito importante que tem algumas informações que eu preciso falar antes de demonstrar para vocês. Na realidade, a região das costas você pode trabalhar fazendo até uma avaliação, visualmente falando. Colocando o seu cliente holístico deitado na posição de decúbito ventral, com a barriga para baixo, você consegue visualizar só na observação visual as áreas Kyo e as áreas Jitsu. O Jitsu ele é visível, enquanto o Kyo ele fica mais discreto, mais escondido que o normal. Ao longo do meridiano da bexiga, que é justamente o meridiano que corre paralelo ao lado da coluna vertebral, é mais fácil que você consiga visualizar as áreas Jitsu, as áreas que apresentam excesso de energia. Nesse mesmo meridiano da bexiga, você tem entre os processos transversos das vértebras da nossa coluna vertebral, em ambos os lados, pontos que são chamados de pontos de assentamento. Existe um esquema que eu coloco bem claro sobre isso no meu material didático, na minha apostila. São chamados pontos de assentamento ou pontos associados. Assim como na parte anterior do corpo também tem os chamados pontos de alarme. Normalmente esses pontos que tem na região do meridiano da bexiga, que são 12, e eles representam exatamente os 12 meridianos principais, eles são tratados com a tendência a serem sedados. A sensibilidade desses pontos, ela acaba direcionando o nosso trabalho para uma avaliação mais específica de algum possível desequilíbrio que esteja direcionado a algum dos meridianos principais que sejam correspondentes aos pontos que a gente manipula. E, como eu falei, normalmente são pontos utilizados para sedação. Agora vamos a um brinde, um golinho de água. E aí vocês já vão aproveitar para imediatamente curtir e compartilhar esse vídeo. E vamos em frente agora que eu vou mostrar todo passo a passo. Bom, aqui eu montei para vocês um esquema bem claro da região das costas. Aqui é a lateral do corpo do meu cliente aqui holístico. A pessoa está em decúbito ventral, de barriga para baixo. Aqui é como se fossem as escápulas, os ossos largos que nós temos nas costas. Aí você vai visualizar o meio, que é exatamente aqui a região da coluna vertebral, que equivale ao meridiano do sistema nervoso ou VG, vaso governador. E paralelo à coluna vertebral corre o meridiano da bexiga em duas linhas na lateral exata da coluna vertebral. Então a gente tem que trabalhar subindo sistema nervoso, descendo meridiano da bexiga. Esses movimentos vão acontecer de uma forma alternada. Então vamos supor que eu inicie a sequência com a pressão palmar cruzada. Eu vou colocar a palma da minha mão, a outra cruzando em cima, e vou trabalhar de acordo com a respiração. Eu posso conduzir esse exercício, pedindo para o meu cliente holístico inspirar profundamente. Quando ele estiver expirando, soltando o ar, eu faço a pressão. Então a pressão tem que acontecer somente no momento que estiver esvaziando o pulmão. Então eu vou subir ao longo do meridiano do sistema nervoso ou vaso governador e vou descer. Posso colocar uma mão de cada lado, porque já fica uma pressão mais abrangente, numa área maior, trabalhando o meridiano da bexiga, também respeitando o padrão respiratório. Esse movimento eu vou repetir 3 vezes. Uma outra técnica que a gente utiliza também é a pressão com os polegares. Em cima da coluna vertebral, a gente vai utilizar aquela que eu ensinei lá atrás, polegar sobre polegar. E aí eu vou ponto a ponto, trabalhando toda a região
do meridiano do sistema nervoso. Essa prática aqui também deverá ser repetida por 3 vezes. Fazendo até chegar no máximo que puder. E aí você vai descer. Aqui você pode abrir, pode trabalhar 1 polegar de cada lado e trabalhar simultaneamente a pressão dos 2 lados, fazendo essa primeira linha. Eu estou acelerando um pouco só para vocês entenderem a prática, mas tem que fazer sem pressa, tá? O efeito é bem mais demorado. Ó, a intenção é você permanecer nessa pressão realmente de uns 5 a 7 segundos cada vez que você pressionar. E você pode também trabalhar, se quiser, com os 2 polegares juntos, como a gente fez no sistema nervoso. Só que a diferença é que você vai ter que trabalhar primeiro um lado, pode ser assim, ou pode ser também desse jeito. Aí você vai ter que trabalhar cada linha individualmente para você fechar todo esse circuito que é importante. Uma região que é muito importante a gente trabalhar é contorno de escápula. Aqui guarda muita atenção. Então, quando a gente trabalha com os 2 polegares, tentando encaixar os polegares por baixo da escápula, entrando mesmo bem aqui por baixo do osso. Essa mesma técnica, na realidade, que a gente faz de contorno de escápula, a gente também faz, uma dica, quando a gente trabalha a região do abdômen e fazendo aqui o contorno das costelas. Quando a gente trabalha, a gente tem que sempre pressionar com os polegares por baixo das costelas. Então é a mesma técnica que a gente usa por baixo do contorno das escápulas. Isso traz um alívio, um relaxamento que é assim algo inacreditável e maravilhoso para quem está recebendo o tratamento de shiatsu. Uma outra técnica que é importante, que a gente utiliza, são os dedos entrelaçados, utilizando o calcanhar das mãos, essas regiões aqui, região que vocês já aprenderam, tenar e hipotenar. Então eu venho aqui, a minha meta é trabalhar o meridiano da bexiga, então eu tenho que fazer de cima para baixo. O peso que eu coloco é o peso do meu corpo e eu coloco somente no calcanhar das minhas mãos. Então vai atuar exatamente no trajeto do meridiano da bexiga. Repetindo também 3 vezes essa manobra. Outra técnica que é muito interessante que a gente pode utilizar é o engatinhar. Então você pode ir como se você estivesse caminhando. Nesse engatinhar a gente também trabalha o que é chamado, olha, de balanço. Você faz em oposição e aí você dá uma movimentada que ao mesmo tempo que alonga a musculatura das costas, também relaxa. Esse movimento aqui que acontece na almofada é exatamente o que acontece quando a gente faz nas costas do nosso cliente holístico. É um vai e vem que é super agradável e que relaxa bastante. Podemos também trabalhar a garra. A garra eu expliquei no vídeo anterior, que você faz uma garra com a mão, numa região que esteja muito tensa, um nível tensional muito elevado, você faz a garra, você segura, se quiser trabalhar os 2 lados pode, e você puxa. Então é uma técnica que a gente utiliza para liberar as regiões que estão muito enrijecidas, muito tensas. Outra técnica que a gente utiliza são golpes, que podem ser com a ponta dos dedos, leve, a gente evita fazer qualquer tipo de percussão na região da coluna vertebral. Região das escápulas você pode fazer esse tipo aqui de percussão, utilizando as costas das mãos, movimento alternado. Estou fazendo aqui em câmera lenta para vocês entenderem como é. E normalmente eu gosto muito de fechar a sequência fazendo o que a gente chama de abrandamento. Mesmo esquema que eu usei na técnica do Hara. Você vai colocando as suas 2 mãos
e vai sentindo a energia que emana de cada parte das costas do seu cliente holístico. E aí você vai sentindo que já está tudo no lugar, que já está tudo devidamente equilibrado. Outro mapa que a gente trabalha, que tem também na minha apostila, é o mapa reflexo da região das costas, que é esse aqui. Logo no primeiro momento a pessoa olha até se assusta, porque parece que tem muita informação, mas é fácil de você compreender. Por quê? Cada círculo azul desses aqui que eu coloquei na minha almofada, já não tenho mais almofada dentro de casa, já usei todas, cada um equivale a um meridiano. Então, essa região aqui equivale ao meridiano do pulmão. Então, eu pego, uso muito aqui a palpação com 3 dedos, porque é uma região ampla. Então, você vem e pressiona. Então, você vai sentir aqui se existe uma rigidez ou não, se existe um incômodo, qual é o feedback do seu cliente holístico, o que ele vai te relatar, está incomodando, está doendo? Então é sinal que existe algum desequilíbrio no meridiano do pulmão. E baixo, coração. Posso verificar 2 lados simultaneamente? Posso. Se incomodar desse lado, estômago. Se incomodar aqui, fígado. Aqui e aqui, eu já é uma região menor, eu já uso 2 dedos. Triplo aquecedor desse lado, vesícula biliar desse lado aqui. Aqui no meio, circulação e sexo. Baço, pâncreas. Essa região ampla aqui a gente pode trabalhar simultaneamente intestino delgado. Parte de rins pega aqui abaixo do intestino delgado e aqui também refere à parte renal, então você pode pressionar aqui, aqui e depois aqui a parte de baixo. Aqui, bexiga. Essas 2 laterais aqui nas costas equivalem a intestino grosso. E aqui embaixo, do mesmo modo que na região do abdômen, tem a referência de ovários e gônadas. Então, é um mapa interessante que você trabalha com palpação, é um mapa reflexo. Ele reflete como estão os seus meridianos. Então, é um mapa que a gente utiliza muito em termos de avaliação. Se o seu cliente refere algum incômodo em alguma região dessas aqui que estão devidamente marcadas, isso tem que ser relacionado na ficha dele, para que você tenha um controle e consiga estabelecer um equilíbrio naquele meridiano que apresenta o problema. Aproveite todo esse material e coloque em prática. Pegue uma almofada, pegue um travesseiro, pegue alguma pessoa que tenha dentro da sua casa e pratique. É muito importante que você veja novamente, quantas vezes for necessário esse vídeo para você entender toda essa sequência e praticar, como eu falei, cada manobra 3 vezes. Vai lá, pegando intimidade com essas manobras, pegando mais firmeza nessas manobras, compreendendo a trajetória dos meridianos na prática, compreendendo a importância desse mapa reflexo. Do mesmo modo que eu falei no vídeo sobre Hará, existem vários mapas diferenciados de regiões reflexas. Esse é um mapa que eu gosto muito, então eu estou usando esse como referência. Mas isso não quer dizer que você não possa usar outros. Existem outros também, tá? E é importante praticar. Pega aí alguma pessoa dentro de casa ou uma almofada, ok? Fecho mais um vídeo aqui e vamos em frente. Enorme gratidão.